Olá, graça e paz. Estou muito feliz por poder estar com você mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus nessa nossa grande mobilização que é a Força Tarefa 2020. Você sabe que há muito mais para nós conversarmos sobre esses temas que nós estamos trabalhando nesses últimos dias. Parece que passou tão rápido e tem tanta coisa ainda que pode ser compartilhada a respeito dos três temas que nós abordamos: relacionamento, fortalecimento e frutificação. Os três assuntos estão ligados diretamente a Deus, mas como eu ensinei, são princípios bíblicos que, se você aprender, você pode aplicar a todas as áreas da sua vida. Eu, particularmente, estou feliz com o resultado, embora eu, se pudesse, gostaria de passar muito mais tempo destrinchando, não é, esses textos e levando você a pensar mais profundamente em cada termo, em cada assunto. Nós temos diante de nós a palavra de Deus, uma imensidão, não é, de graça, de revelação, de ensinos que podem ser compartilhados, e especialmente nessa campanha eu tive a oportunidade de gravar os vídeos todos, não é? Nós estamos caminhando para 31 vídeos diários. Eu estou me sentindo assim muito abençoado e espero que você também tenha tido uma boa experiência com o Senhor e, na medida do possível, deixe lá a sua experiência registrada nas redes sociais para eu saber o que está acontecendo com você nesses dias, com a sua família, na medida em que nós estamos dando passos em direção ao término da nossa força-tarefa. Hoje nós vamos falar sobre o último fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que em algumas Bíblias é chamado de temperança. Normalmente, quando eu prego esse tema, se eu pergunto para a plateia, para o grupo que está me ouvindo, de todos os frutos, embora Paulo chame o fruto do Espírito, as 9 virtudes, as pessoas me dizem, quase que na maioria das vezes que eu pergunto, dos mais difíceis, elas dizem, acho que o mais difícil é o domínio próprio. É difícil ter domínio próprio. Essa palavra poderia ser equilíbrio. Aqui ela é chamada de temperança. Essa ideia de temperança, ela leva a gente a pensar em tempero, não é? Uma coisa temperada. E na Bíblia, essa coisa temperada tem a ver com as nossas palavras. Eu fiz uma brincadeira aqui um dia desses, quando nós estávamos gravando um vídeo, que quando o inimigo acha uma brecha para bater na cabeça de alguém, a primeira coisa que destramela é a língua dela. E aí ela fala, e olha, a língua é um órgão pequenininho, mas é feito uma brasa. Se você deixar, ela incendeia uma floresta. E as pessoas, quando elas não têm domínio próprio, elas reagem àquilo que elas recebem. Ser uma pessoa reativa é muito ruim, não é? Porque ela vive, alguém age, ela reage. Então ela age a partir da ação do outro. E às vezes esse outro, ele está na carne, ele está às vezes sob influência maligna, ele está debaixo de opressão, ele tem uma série de padrões de pensamento mundanos. Essa pessoa, ela pode ter sobre si tantas influências ruins para agir da maneira como ela está agindo, e eu estou falando tanto na área espiritual, quanto na área emocional, sentimentos, traumas, feridas, relacionamentos. Aí relacionamento já envolve ela com Deus, ela consigo, ela com os outros. Ou seja, aquilo que impele as pessoas a agirem pode ser tantas coisas ruins, que quando ela vem impregnada desta ruindade e ela age de maneira ruim e encontra uma pessoa que reage, não é? Age a partir da atitude dela, é fácil a gente conseguir uma briga, quando não uma guerra, quando não uma separação, quando não violência. E olha, eu não vou ser exagerado se não dizer que em alguns casos existe até morte. Tem pessoas que reagem à agressão, à palavra, à atitude alheia de uma maneira muito ruim. E aí, se você me perguntar, o que está faltando nesse aspecto? Domínio próprio.
Esse domínio próprio, ele pode ser equilíbrio, é aquele centro, é aquele eixo. Não sei se você congrega comigo na comunidade, se você tem me ouvido pregar e falar isso. Eu talvez tenha dito alguma das vezes aqui nesses vídeos, eu não tenho certeza, mas eu oro sempre. Todos os dias eu peço para Deus 3 coisas. Eu digo sabedoria, serenidade e saúde. São 3 coisas que a gente precisa muito. Saúde é para o corpo, serenidade é para a alma, para a cabeça, para as emoções, e sabedoria é para o espírito. Quando você é sábio, uma das coisas que você tem é serenidade, tá? Então, a pessoa sábia e serena, ela tem uma probabilidade de ter mais saúde, exatamente porque de dentro para fora ela está equilibrada. Há uma associação disso na Bíblia, a questão da sabedoria e da temperança, do domínio próprio, são assuntos interligados. Eu queria que você observasse comigo o que está escrito em Eclesiastes no capítulo 8, no versículo de número 5. Salomão, você sabe, um dos homens mais sábios que viveu sobre a terra, escreveu: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Esse coração que sabe discernir a maneira, a hora certa, é bem equilibrado. Você sabe que coração na Bíblia nem sempre é espírito. Em alguns casos, a tradução é coração, que normalmente é espírito, mas em alguns textos é alma, é mente. E Salomão é uma dessas pessoas que usa, às vezes, a palavra coração para falar de pensamento. Lá no capítulo 4, lembra? Esse versículo eu acho que eu citei para você. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No texto original, não é espírito, é alma. Em algumas Bíblias, na nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde os teus pensamentos, porque dele procedem as suas atitudes. Então, é necessário que eu seja sábio para que eu discirna tempo e modo. Isso é autocontrole. Quando a gente fala em autocontrole, dá uma impressão que eu estou sugerindo para você se autocontrolar no sentido de ser capaz de manter o equilíbrio por si mesmo. Eu nunca prego a partir de si, a partir do eu, a partir do homem, tá? Ainda que eu use uma palavra que dê a entender isso, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Deixa eu esclarecer aqui para você. Quando eu falo de autocontrole, alguém pode até pensar: bom, eu sou capaz de me autocontrolar. Não, eu estou dizendo fruto do Espírito. Então eu estou dizendo que o meu velho homem foi com ele crucificado, eu nasci de novo, me tornei templo do Espírito, ele é a vida de Deus que habita em mim, na minha capacidade eu não consigo. Jesus disse que se o galho da videira, o ramo, não estiver ligado na videira, ele não dá fruto, sem mim nada podeis fazer. Então eu não estou considerando que você tem domínio próprio a partir de si, a partir do eu, a partir da sua própria natureza humana ou carnal. Até porque, normalmente, o eu carnal é mega orgulhoso. E se ele for ofendido, sabe aquela coisa do sangue chegar nos olhos? Tem pessoas que dizem: eu não deixo para comer na janta, não é? Eu resolvo a coisa ali na hora. Então, se deixar para o eu, para o controle do homem, a coisa termina muito ruim. Então, eu estou falando sempre de você ter controle a partir da pessoa do Espírito Santo que está em você. Então, talvez você ache melhor eu pensar, ao invés de pensar no autocontrole, no controle do auto. É mais ou menos assim. Então, o Espírito de Deus é o meu centro. É Ele quem provoca em mim essa temperança, não é? O coração do sábio discerne o tempo e o modo. Agora é hora de falar, agora é hora de ficar quieto. Agora não é hora de ficar quieto, é hora de falar. Agora eu não devo reagir e ser uma pessoa reativa, não é? Responder a partir do que o outro falou.
Eu tenho que lembrar do mandamento, daquilo que está gravado no meu coração e na minha mente e agir a partir daquilo que eu aprendi com o meu Senhor, que é manso e humilde de coração. Aí, ao invés de uma guerra, eu promovo paz. E nisso eu sou bem-aventurado, né? Lê lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, diz o Senhor. Esses é que são felizes, porque os outros são perturbados, estressados, doentes. Eles têm uma porção de problemas físicos gerados dessa aflição interior, né? O homem sem Cristo, na sua natureza, ele é mau. Eu e você, separados da graça de Deus, somos maus. Jesus disse, bom é meu Pai que está lá no céu. Bispo, como é que eu posso demonstrar alguma bondade? Deixando Ele, que é bom, viver a vida dele e manifestar a bondade dele através de mim. Então, eu sozinho não tenho paz, mas posso estar cheio dela, porque estou cheio do Espírito Santo. Onde é que eu encontro equilíbrio? Onde é que eu acho meu centro? A temperança, né? Que pode ser uma tradução para domínio próprio, na pessoa do próprio Espírito Santo, tá? Então, essa palavra de Salomão, ela é oportuna. Quem guardar o mandamento, aqui ó, no peito e aqui na mente, não vai experimentar nenhum mal. Por quê? Porque o coração do sábio discernirá tanto o tempo quanto o modo. Eu gosto de Provérbios 16, 21, aonde ele diz o sábio de coração será chamado de prudente. Claro que uma pessoa que tem domínio próprio vai ser chamada de prudente. E ao contrário, né? Aqui não tem domínio, você diz é louco, é doido, é tolo. A gente não vai ficar chamando as pessoas assim. Estou dando um exemplo, né? Mas você não vai chamar de prudente uma pessoa que fala sem pensar, né? Tem pessoas que pensam para falar e outras que falam sem pensar. Você não acha uma pessoa assim, uma pessoa sábia, um exemplo. Olha que temperado, fala, não é? Até pelos cotovelos, o que não deve. Olha como é que age, olha como é que reage essa pessoa. Ela nem pensou, ela foi lá, fez, depois ela foi ver o estrago que ela cometeu. E isso pode ser sozinha, isso pode ser em família, não é? Bem, eu acho que você não conhece famílias que agem dessa maneira, sabe que sim, né? Então, quantas vezes aqui dentro de casa eu não reagi, né? Feito uma pessoa descontrolada? Por quê? Porque eu não deixei o Espírito de Deus me dominar. O que me dominou naquela hora foi a fúria, a indignação, a raiva, o ódio. Então, realmente eu não podia ser chamado de prudente com aquela atitude que eu tive. Estava mais para imprudente, né? E isso às vezes está ligado à boca, tá? Nem sempre. Mas aqui, em Provérbios 16, 21, está escrito, a doçura dos lábios aumentará o ensino. Eu gosto da versão que diz, a doçura no falar aumenta o saber. A doçura no falar aumenta o saber. Uma pessoa prudente, uma pessoa que tem domínio próprio, temperança, ela sabe falar. Mesmo quando a coisa está bem agitada, ela para, pensa e quando ela fala, ela meio que dá um cala-boca em todo mundo e todo mundo diz, e agora? Como é que nós vamos argumentar? Não é? Jesus era bem assim. Você responde para mim? Ele diz, então responde você. Aí a pessoa parava e pensava, mas se eu responder isso, eu caio aqui. Se eu responder aquilo, o outro, eu caio lá. Eu não vou responder. Jesus disse, eu também não. Aí cessava a contenda, porque não tinha espaço, não é? Se dois bicudos não quiser, não beija. Para fazer uma guerra, precisa ter dois querendo brigar, não é? Porque senão o outro fica estapeando a si mesmo. Não existe, né? A não sei que seja doido. Eu gostaria que você pensasse comigo em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. É um conselho de Paulo, parecido com o conselho do Salomão. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu separei esse versículo de propósito. Quando ele diz que a sua palavra seja agradável, temperada, é daqui que sai a raiz da palavra temperança, ou a ideia da temperança, que também é domínio próprio. Então, é você saber se posicionar, é você ter uma postura correta, é você ter condições de, porque se submete ao Espírito Santo, ter o controle do alto, se não é bem legal a gente falar autocontrole.
controle. Então, quando eu tenho que ser firme e corrigir, eu sou capaz de corrigir na medida correta, né? Não com ira, a ponto de agredir, mas não tão menos intenso a ponto de não ser ouvido. Então, eu tenho aquela postura adequada, não é? Fui enérgico o suficiente, firme o suficiente para fazer prevalecer minha autoridade e chegar no resultado que eu queria. Mas eu não passei do limite, não é? Porque pode ser tenuezinha essa linha. Então, para você exercer sua autoridade e impor respeito, se você passa a linha, você entra talvez na prepotência, você passa da sua razão e entra num lugar onde as pessoas não conseguem enxergar mais em você autoridade e controle do espírito. Elas já começam a enxergar o homem agindo na sua própria natureza humana. E o nosso alvo é que as pessoas consigam ver Cristo em nós. Isso é fruto do Espírito. É a pessoa conseguir ver Jesus na sua paz, na sua mansidão, na sua bondade, na sua benignidade, na sua fé, na sua alegria, também na sua temperança, no seu bom equilíbrio, tá? Então, vamos deixar entre nós esse trocadilho. Ao invés de autocontrole humano, controle do alto, espiritual. Isso gera em nós equilíbrio, que você pode chamar de sensatez, que você pode chamar de sabedoria. Vamos orar juntos? Deus querido, nós dependemos do Senhor absolutamente para tudo. E nós não queremos ser autossuficientes como se nós pudéssemos controlar tudo que está acontecendo conosco, ao nosso redor. Ao contrário, nós confessamos a nossa dependência e declaramos, Deus, que o governo de todas as coisas está nas tuas mãos, da nossa vida e das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós te pedimos, Deus, ainda que os ventos soprem e hajam pressões de todo lado, tanto de dentro quanto de fora, que nenhum de nós que temos consagrado a nossa vida ao Senhor e pedido o fruto do Espírito, sejamos abalados, mas que haja em nós um centro, um equilíbrio, um controle do alto, do teu próprio Espírito que habita dentro de nós, de tal maneira que nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso posicionamento, e nós não queremos, Deus, sair fora do nosso papel. Ensina, Deus, esse marido a estar no papel dele, com toda a autoridade que ele tem em ti, para ser o marido, o pai, o filho. Eu estou dizendo, Deus, diante do Senhor, o crente em Jesus Cristo que ele nasceu para ser, que a partir do Senhor como referência, ele encontre equilíbrio para todas as áreas da vida, seja no trabalho, em relação aos amigos. Deus, faz deste homem um homem cheio de domínio próprio. Da mesma forma, esta mulher, na sua posição de esposa, de mãe, lá no trabalho, Deus, na posição onde ela está, eu digo na igreja, no ministério, Deus abençoe esses jovens, que ninguém os despreze por causa da sua juventude, mas que eles sejam um padrão, um modelo, um exemplo para os fiéis. Da mesma forma, as crianças. Pai, eu sei que o teu Espírito Santo vai trabalhar onde ele encontrar lugar, e eu oro para que ele encontre lugar na mente, no coração, nessa vida, em cada uma das pessoas dessa família, dentro desta casa, que ele ache um lugar nesse lar, que ele possa ser o centro de tudo, na vida deste homem, desta mulher, deste casal, deste casamento. Eu oro, Pai, para que todos os relacionamentos orbitem ao redor de uma pessoa só. O Senhor é o centro de todas as coisas, e nós proclamamos essa família, uma família inabalável. Eu digo, Deus, há domínio, eu digo, há sabedoria, eu digo, há governo, e isso tudo procede do Senhor, porque o teu reino está estabelecido nesta casa, nesta família, em todas as áreas, absolutamente. Continua derramando, fortalecendo, edificando, continua trabalhando, Deus, no aperfeiçoamento dos santos, os teus filhos, porque nós confiamos e confessamos a nossa dependência, a nossa esperança, o nosso amor e a nossa fé, somente em Ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a quem nós entregamos o nosso coração e a nossa gratidão, hoje e eternamente.
Amém, amém e graças a Deus. Eu oro para que você continue firme e inabalável, tendo todo o fruto do Espírito manifesto na sua vida. Fique firme na fé, nós ainda temos mais algumas meditações para fechar esse ciclo e a gente se encontra em nome de Jesus.